Não me venha apunhalar pelas costas, ouviu? Nada de plantas por aqui. Calma que nessa dungeon não tem sacanagem. Nós vamos reunir nossos heróis na taverna e vamos ver quem tem mais experiência. E como é que a gente vai fazer pra detonar os monstros? Com dados, porque esse é o Dungeon Roll. E cadê a caixa? Ah, então é porque esse é do acervo do Board Games em Casa e eles não enviam a caixa, né? Então deixa eu melhorar isso. Nada de cara de maníaco! Vai! Dando continuidade à nossa parceria com a Board Games em Casa, escolhemos, na verdade ela escolheu no acervo deles, o jogo Dungeon Roll. Dungeon Roll é um dice game, um jogo que você brinca com sua sorte. Você tenta chegar mais profundamente na masmorra do Grande Dragão. O jogo ele foi criado por Chris Darden e foi publicado pela Pegasus Spiele e Tasty Minstrel Games. Ele teve seu financiamento coletivo pelo Kickstarter, onde foi um sucesso. Eles conseguiram $250 mil, onde só pediram 15 mil. O jogo é para 1 a 4 jogadores maiores de 8 anos e ele é um ótimo filler. O que é um filler? É um jogo que você joga entre outros jogos. Como assim? Por exemplo, você vai fazer o setup de um jogo mais complexo e enquanto alguém está fazendo o setup, você está jogando o jogo. O que podemos ver nessa versão do Board Games em Casa é que ela tem muitos extras. Então provavelmente são provenientes das metas estendidas do Kickstarter. Mas a gente vai mostrar para vocês os componentes da versão básica. O jogo vem com 7 dados de grupo de aventureiros. São eles que formarão seu grupo no início do jogo. 7 dados pretos de masmorra, que serão utilizados por seu adversário ou por você mesmo em um jogo solo, para descobrir quais são os desafios que vão enfrentar. Um dado de nível de 10 lados. Ele indicará o quão profunda e difícil a masmorra está. 36 marcadores de tesouro. São as recompensas que você pode encontrar em baús ou derrotando o dragão. 24 marcadores de experiência. Após uma grande matança e saindo ileso da masmorra, você é recompensado com experiência. 8 cartas de heróis. Cada um tem poderes especiais que com certeza lhe ajudará a se manter na masmorra. 4 cartas de apoio para jogadores, porque tem gente que não decora tudo de primeira. Um livro de regras, para você entender bem o jogo. E um livro de heróis, para você entender bem os personagens. A própria caixa do jogo é um componente do jogo. Ela é um baú de tesouro onde você vai guardar os marcadores de tesouro dentro dela. O básico vem só com esses heróis, mas olha a quantidade de heróis que vem na expansão dele. Vamos aprender o setup para 2 jogadores, mas não difere muito para 3 ou 4. Arranje algo onde você possa jogar os dados. Sendo um dice game, é legal saber que seus dados não vão cair da mesa quando alguém mais afoito jogar. Tire todos os marcadores de dentro da caixa do jogo, deixando apenas os marcadores de tesouro. Como não temos a caixa do jogo, vamos utilizar esse saco de tecido aqui, que serve ao mesmo propósito. Imagina que isso aqui é a linda caixa do jogo. Coloque os marcadores de experiência ao lado daquele lugar onde você vai jogar os dados. Para quem tiver, posicione as cartas de cemitério e covil do dragão próximo ao local onde você vai arremessar os dados. Quem não tiver, crie essa área invisível para os 2 locais. Escolha aleatoriamente ou não, mas aleatório é mais legal, um herói para cada jogador. Deixe-o do lado noviço, que tem aquela placa de madeira, certo? Coloca do lado do jogo. Ou na frente do jogador, né, que é mais fácil. Deixe os dados de grupo e de masmorra, além do de nível, em fácil acesso para todos, que em breve vai ter aquela dança das cadeiras. Começa o jogo quem recentemente andou debaixo da terra.
Quem começa o jogo pega os dados de grupo. O jogador à esquerda do jogador que está com os dados de grupo pega os dados de Lorde da Masmorra, além do dado de nível. Vamos ver como são as fases do jogo. Antes de começar mesmo o turno, é preciso formar o grupo de aventureiros. Ele joga os 7 dados para descobrir qual será a sua formação inicial. Se em uma rodada anterior ele tiver usado o poder de herói, o card inicial vai estar assim. Ele volta o card para sua posição inicial, assim ele vai poder usar o poder novamente. O Lorde da Masmorra coloca o dado de nível em 1. Então, o Lorde da Masmorra joga o primeiro dado de masmorra. Cada nível apresentado no dado de nível representa a quantidade de dados que o Lorde da Masmorra irá jogar para tentar derrotar o herói e o seu grupo. O turno do aventureiro é composto por 4 fases. Depois de rolar o dado da masmorra, é hora da primeira fase, a fase dos monstros, onde o aventureiro terá que batalhar com os monstros. No seu grupo pode haver magos, clérigos, guerreiros, ladrões, campeões e pergaminhos. Isso tudinho se você jogar o dado e ver se vai sair todos eles no mesmo grupo numa rodada. No lado dos monstros há esqueletos, usos, goblins, baús, poções e dragões. Quando rolar o dado, os dragões eles vão diretamente para o covil do dragão. Mas antes de você ver os outros dados, você primeiro precisa derrotar os monstros. Sendo que você pode fazer algumas coisas antes de começar a batalha. Primeiro, pode usar o pergaminho, que faz o seguinte: você pega o pergaminho e coloca no cemitério, e com isso você pode rerolar qualquer quantidade de dados de masmorra e de dados de heróis, retirando o dragão, que ele não pode ser rerolado. Vou deixar até aqui. Então, ó, rerolando qualquer quantidade de dados de masmorra ou qualquer quantidade de dados de heróis. Na verdade, ou não, então você pode pegar tudo e jogar, certo? Então vamos dizer que eu dei a louca, que eu usei o pergaminho para rerolar tudo, certo? Então eu rerolo o meu grupo e rerolo aqueles dados daquele nível. Que interessante, só piorei minha vida. O dragão vem pra cá, mas foi só uma loucura, só para mostrar o poder do pergaminho. Mas você não precisa rerolar tudo, pode rerolar só aquelas coisas que você não gostou, certo? Depois de ter feito isso, usado o pergaminho, antes de batalhar, ele ainda pode usar outra coisa, que é as habilidades. As habilidades... Aqui. Mais para em cima do cemitério. Isso, mais pra cima do É porque cemitério. você quer ler o que está escrito? Não, eu quero mostrar a carta toda, não metade da carta. Tá. Mas eu não tô vendo o nome dele. Eu não tô vendo ainda. Agora eu tô vendo. Pronto? Pronto. Tá. Você pode usar as habilidades do personagem, que podem ser usadas a qualquer momento, e o poder, que pode ser usado uma vez por rodada. Ou seja, aquele momento quando você usa, você deixa ele de lado na sua frente, e aí você não vai poder usar enquanto não acabar a rodada e chegar à próxima expedição à masmorra. Decidido isso, segue para a luta com os monstros. O aventureiro só pode enfrentar os monstros com seus dados ativos, ou seja, aqueles que não estão no cemitério, certo? Ao usar um companheiro para derrotar um monstro, o companheiro vai para o cemitério primeiro e só depois você remove o monstro que ele matou. Mundo cruel, não é? O companheiro ele elimina apenas um monstro, a não ser que aquele monstro seja a especialidade dele. Como é isso? Vou explicar. Então, nesse cenário aqui do nível 4 da masmorra, os dados de masmorra saíram dessa forma. Seria necessário 3 magos para derrotar 3 goblins, porque é um para cada, certo? Sendo que o guerreiro ele é especialista em matar goblins. Então você pode usar
apenas um dado de guerreiro para matar todos os goblins. Então é da seguinte forma: guerreiros eliminam, um dado de guerreiro elimina qualquer quantidade de goblins que estiver no campo. Magos, eles eliminam qualquer quantidade de uses que tiverem no campo. Clérigos, eles eliminam qualquer quantidade de esqueletos. Então, no caso, você pode usar apenas um dado para eliminar vários monstros, dependendo do tipo de grupo de companheiro que você esteja usando. Por isso, a estratégia. Contudo, existem os campeões. Os campeões, eles não são à toa chamados assim. Eles possuem todas as vantagens de todos os companheiros. Ou seja, só precisa de um campeão para eliminar vários esqueletos. Só precisa de um campeão para eliminar vários goblins e assim sucessivamente. Porém, você não pode usar apenas um dado de campeão para eliminar todos os monstros. É sempre um dado por tipo de monstro. Então, para enfrentar 2 esqueletos e 2 goblins, seria necessário 2 campeões. Um para matar um grupo de goblins e outro para matar um grupo de esqueletos. Se por acaso ele não conseguir derrotar os monstros, ele vai ter que fugir da masmorra e não vai poder levar nenhum ponto de experiência com ele. Mas caso ele consiga derrotar os monstros, hora de ver se ele quer saquear o nível com os dados restantes, na fase de saqueamento. Nesta fase ele pode fazer uma dessas coisas em qualquer ordem. Abrir baús. Cada dado de companheiro pode abrir um baú. Você utiliza o personagem colocando no cemitério. A masmorra é realmente perigosa, né? Deve ter um dado envenenado. Aí você retira também o dado de baú. E pega da caixa do tesouro um tesouro para você. Para cada baú aberto, vai ganhar um tesouro. Contudo, entretanto, todavia, da mesma forma que existem especialistas em matar monstros, existem especialistas em abrir baús. Então, se você usar um dado de ladrão, você pode abrir qualquer quantidade de baús existentes naquele campo, naquele nível. Se você usar o campeão, acontece a mesma coisa. O campeão pode abrir qualquer quantidade de baús, certo? Antes de abrir, você coloca ele no cemitério e já pega 3 tesouros. Você não é obrigado a abrir o baú, você pode ignorá-lo. Outra coisa que pode ser feita é tomar uma poção. Qualquer dado de grupo, incluindo pergaminhos, não me explique porquê, pode ser usado para tomar qualquer número de poções naquele nível. Certo? É porque é muito fácil você entender um ladrão, um clérigo tomando uma poção, você não imagina um pergaminho tomando uma poção. O efeito é o seguinte: você remove o dado que tomou a poção. O cemitério está cheio já aí, né? E você remove a poção. Ao fazer isso, você pode tirar do cemitério um dado e colocá-lo em qualquer posição que você quiser. Por isso que é usado o pergaminho, porque ele já não é nada. Então, quando você retira o pergaminho, você pode trazer um herói no lugar. Mas poções, elas são muito legais. Por quê? Se tiver várias quantidades de poções, por exemplo, tiver assim, você pode usar um dado para beber a poção. O dado vai para um cemitério. E você pode usar todas as poções. Não é só um por dado. Ou seja, usou um, remove as 3. E você pode trazer de volta 3 dados. Na posição que você quiser. Ok? Da mesma forma como são os baús, as poções podem ser ignoradas. Se você não achar vantagem em tomar uma poção agora, com esse grupo, você faz: não, beleza, eu ignoro. Depois de ter matado os monstros, você ignora a poção e o baú. Geralmente esperando que saia muitas poções para aí poder usá-las. Pronto. Depois de matar os monstros, depois de abrir o baú ou usar a poção ou ignorá-las, você dá uma olhada no covil do dragão. Por quê? Toda vez que quando você joga o dado de masmorra, cada dragão vai para o covil.
E isso você vai no próximo nível, joga, se sai o dragão, vai pra lá. Quando chega na fase do dragão, que é depois dessas fases que eu falei, do monstro, da poção e do baú, você vê se no covil há 3 ou mais dragões lá. Se tiver 3 ou mais dragões, vocês fizeram tanta alarde na masmorra que o dragão ficou puto e vai brigar com vocês. Mas como é que você briga com o dragão? Quando tem 3 ou mais. Não importa se tiver 6, você não vai enfrentar 6 dragões, é sempre um só. Então, para enfrentá-lo, você só consegue derrotá-lo se tiver uma quantidade de 3 companheiros diferentes. Não importa se você tiver 3 campeões, apesar dele ser foda, você tem que ter 3 pessoas diferentes, 3 companheiros diferentes nos dados para derrotá-lo. Ao derrotá-lo, você vai ganhar 1 ponto de experiência e um tesouro. E vai saber se você vai continuar ou não explorando a masmorra, porque ao derrotá-lo você vai remover ele do covil, tudo tranquilo, de boa. Você vai ter gastado os seus heróis, eles foram pro cemitério, sobrou pouquinho, mas se você for doido você pode querer continuar. Vou pro 5º nível. E ele vai jogar 5 dados novamente e você vai tentar enfrentar com 2 personagens apenas. Mas, se você não conseguir derrotar o dragão, por exemplo, você só tiver 2 clérigos e 1 campeão. Se você não conseguir derrotar o dragão, você vai fugir, ter que fugir. Normalmente, como se perde com monstros e tal, vai ter que fugir. E não vai ganhar experiência equivalente ao nível que você estava. Então vai ser uma expedição que não vai ter contribuído com nada para você. Então você tem que ter muita certeza e apostar se vai sair ou não dragões, ou vai ter tesouros para lhe ajudar, então vai dar sua estratégia. Na fase de reagrupar, qualquer dado no covil do dragão permanece lá. Se não tiver 3 dragões, porque aí vai ter que enfrentar, né? E agora o aventureiro da vez tem 3 opções. Se ainda tiver mais níveis para adentrar, que vai até o 10, o nível 10, ele pode escolher procurar por glória e aumentar o nível da masmorra. Assim, aumentando em 1 os dados que o Lorde irá jogar. No nível 4 eram 4 dados, no nível 5 são 5 dados. O jogador permanece com os dados de companheiros que sobraram ativos e os que ficaram no cemitério continuam no cemitério porque estão mortos. Após o Lorde da masmorra jogar os dados referentes àquele nível, não há volta. O aventureiro terá que enfrentar o desafio que aparecer ou então fugir. Mas, se na fase de reagrupar ele achar que já deu por um dia, ele pode escolher voltar para a taverna. Ele observa em que nível terminou e ganhará aquela quantidade de pontos de experiência. No caso, 5. E a expedição terminou. Valeu, cachorro. Participação especial Dogs da Rua. Exatamente. Se ele chegou ao nível 10, que é o dragão, e naquele nível, após o mestre, o Lorde da Masmorra jogar os 10 dados e ele sobreviver, não há mais nada para fazer. Ele se tornou uma lenda e leva 10 pontos de experiência e é obrigado a acabar com a expedição, para dar chance para os outros jogadores, porque essa sorte tá foda. Depois que o jogador fugiu ou terminou a expedição à masmorra, os dados de grupo são passados ao jogador à esquerda dele. E os dados de masmorra são passados ao jogador à esquerda do novo aventureiro. O jogo termina quando cada jogador tiver feito 3 expedições à masmorra. Quem tiver mais pontos de experiência ganha. Cada tesouro não usado, na verdade, dá 1 ponto de experiência para o jogador, com exceção do portal da cidade que dá 2. E para cada par de escamas de dragão que o jogador tiver, ele ganha 2 pontos de experiência adicionais. Se empatar, quem tiver menos tesouro vence. E se empatar de novo, eles compartilham a vitória. Mas ainda há alguns detalhes que você precisa saber sobre o jogo. Os heróis são de grande ajuda e eles possuem 2 lados. O lado noviço, que você começa o jogo com ele, e o lado mestre. Essa parte mais bem feita, mais legal. Ele é habilitado assim que você... O lado mestre é habilitado assim que você consegue 5 pontos de experiência. Não quer dizer que você vai gastar 5 pontos para poder virar mestre. Não. Você só precisa ter 5 pontos para
ganhar e ficar no lado mestre. O lado mestre possui versões mais fortes das habilidades e dos poderes do personagem. É legal você já saber como funcionam os tesouros. São simples e fáceis de entender. Ao serem usados, eles voltam para a caixa de tesouros. O Anel da Invisibilidade retorna todos os dados do Covil do Dragão para o suprimento de dados de masmorra. Isso não conta como derrotar o dragão. A escama do dragão concede 2 pontos extras para cada par de escamas que o jogador tiver. A poção pode reviver um dado de grupo no cemitério, colocando em qualquer face que o jogador quiser. A isca de dragão transforma todos os dados de monstro daquele nível em dragões, movendo-os para o covil do dragão. O portal da cidade faz com que você colete experiência igual ao nível de dado de nível. A expedição termina quando utilizado. O pergaminho ele é igual ao pergaminho do dado. Tem as mesmas funções do pergaminho do dado. Como as próprias cores denunciam, esses tesouros substituem os respectivos companheiros da mesma cor. Então você pode utilizá-los como se fossem dados companheiros. Estes para magos, estes para guerreiros, estes para clérigos e estes para ladrões. Dungeon Roll depende um pouco do idioma inglês, mas como todo jogo é aberto, só precisa de uma pessoa para fazer as traduções. Depois que você decora o que é que cada tesouro faz, fica mais fácil. Ellen, o que você achou do jogo? Eu gostei, o jogo é simples, fácil de aprender. Eu gosto muito dessa ideia de dados, daquela outra pessoa, ela não tá contra você. Porque a culpa não é dela se os dados saíram daquele jeito. É a sorte, tá? Fazer o quê, né? Acho legal, as cartas são fáceis de entender, mesmo estando em inglês, como o Rafael falou. Quando uma pessoa traduz, ou se você entende, quando você entende mesmo o que está dizendo, fica tranquilo. É legal, é rápido. E gostou dos dados? Gostei, são bonitos. A arte é bem bonita, bem feita. No meu caso, na minha opinião, se tratando de um dice game, é bom já falar dos dados primeiro, né? E eles realmente são muito, muito bem feitos. Assim, eles têm os ícones muito legais, bem bolados e são autoexplicativos. A arte do jogo, das cartas, eles combina bem com o Dungeon Roll. Não chega a ser tão real, nem ser tão infantil demais. Então os personagens são bem bacanas. O fato da caixa do jogo ser o próprio componente do jogo, tesouro, é bem temático e foi muito bem bolado. O fato do jogo também ser um jogo que pode ser um jogo solo é um ponto positivo, porque ele tanto é legal jogar sozinho e o próprio jogo ele dá um ranking para você ir se baseando, que nem Hanab faz. Se você fez tantos pontos de experiência, você é tal coisa. Isso é divertido. Jogando 2 jogadores é legal. Tipo, é legal o fato de você jogar o dado e se jogar alguma coisa muito ruim pro outro cara, você tira a onda, né? Tipo, é sorte. Desculpa, meu, foi a sorte. É sorte, mas tipo, você ferrou o cara, né? Sendo que é engraçado, mas não existe realmente a interação entre os jogadores. Porque você não tá realmente controlando as coisas, você só joga. Então, existe uma coisa não oficial, um tipo de jogo não oficial, que parece que você dá mais poderes pro Lorde da Masmorra. Aí pode realmente ter mais interação. Particularmente quando se joga 2 jogadores, na minha opinião, né? Eu acho que os pontos de experiência não deveriam ser abertos. O cara deveria não saber quanto o outro tem de experiência. Porque quando chega na última rodada, fica se tornando um jogo que não é um jogo de arriscar tudo, e sim um jogo de ver quanto o cara tem. Ele tem 18, eu tenho 16, então eu só preciso ir até um nível tal para poder me dar bem. Então é legal ele não saber dos pontos de experiência, porque você fica naquela, caramba, ele ganhou quanto? Quanto foi que ele fez, não sei o que, aí você já fica pensando assim, realmente eu vou ter que arriscar tudo. Então eu acho que não revelando os pontos de experiência dá uma diversão a mais pro jogo. E para um jogo com mais jogadores, existe e corre o risco de ter aquele tempo de espera.
que ficam 2 jogadores esperando enquanto 2 jogam. Aí fica... Agora 2 jogam enquanto a gente espera. Então o conselho que a gente dá é quando você quer jogar com 3 ou 4, a gente torce para que você tenha outro Dungeon Roll. Porque enquanto os outros... Forma dupla. Enquanto os outros 2 estão jogando, vocês também estão jogando. Aí depois, no final, compara tudo, né? Tipo, vai passando, né? Uma dúvida. Pode ser também, por exemplo, nós dois... minha vez de jogar o dado. Eu jogo o dado e aí nós dois decidimos juntos quais são os dados que vai ser com aquele. Não vai virar briga, né? Os heróis são uma grande sacada pro jogo. Tipo, eles são... Ou você escolhe, ou mais legal, você escolhe aleatoriamente. Você recebe o herói, então... Pra você se dar bem no jogo, você tem que embarcar naquelas habilidades especiais daquele herói. Você tem que torcer pra você gostar. Porque se você não usar, isso vai lhe deixar muito atrás do jogo. Porque é a única vantagem que ele dá pra você, a mais. Então se você não olhar assim a estratégia do personagem e dizer, beleza, vamos embarcar nessa estratégia, você tende a ficar em desvantagem com os outros jogadores. Espero que vocês tenham gostado de Dungeon Roll. O jogo está no acervo da Board Games em Casa, para vocês alugarem. Então dá uma olhada lá, o link está aqui na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, coloquem suas perguntas nos comentários. Se você gostou, clique em gostou, compartilhe esse vídeo, curta a nossa fanpage que também está na descrição para vocês saberem das novidades. Tem as regras traduzidas do jogo no site Redomanet. Exatamente. Sim, Rafa, qual é a dica do próximo jogo? Falou, pessoal, até a próxima. Tchau! A própria caixa do jogo serve para o jogo. Ela é um baú de tesouro que você vai colocar os marcadores de tesouro dentro dela. Uau, caramba! Sério? O básico. Começa com o básico. Nossa O básico senhora, é uma linha só. Oh, maninho, mas não. O básico. What the O hell was básico. that? Vai, o básico. Cada nível apresentado no... Deixa eu botar. Peraí. Ok. Caso ele consiga derrotar os monstros, hora de ver se ele... Eita! Que droga! Para de ver isso aí, menina. O jogo termina quando cada jogador tiver feito 3 expedições à masmorra. Quem tiver mais... Que droga! Não precisava ter rido, pô. É porque caiu a ficha. Desculpa. Caramba, deu tão certo.